Agora, ministro, uma questão importante que o senhor bem tocou aqui agora é a questão da abertura econômica. O Brasil tem que abrir a economia. O Brasil, como você bem colocou, foi uma das economias mais fechadas do mundo, e todos os países emergentes que se tornaram ricos e furaram a bolha da renda média foram países que se abriram ao comércio internacional. E nós continuamos ainda com essa mentalidade de conteúdo nacional, proteção de mercados, etc. Como é que nós podemos fazer isso de uma forma gradual? Porque, evidentemente, porque isso é algo que exige um realinhamento da economia brasileira, mas é algo crucial para esse ganho de competitividade do país, como já mostrou o agronegócio brasileiro, né? Certo. Olha, o agronegócio brasileiro é o que é porque ele se abriu para o exterior. Certo? Você não tem fechamento do agronegócio contrário à importação, né? A gente importa trigo, né? Aqui acolá a gente importa frutas do Chile, não tem barreiras para isso, né? Olha, a rigor, do ponto de vista institucional, é muito fácil, né? É uma questão do governo fazer um programa, né? Fazer um programa, estar preparado para as ações complementares, porque não basta dizer assim, vamos abrir a economia. Aí é uma coisa irresponsável, como fez o Collor, lá o Collor, ou o Martín de Dios, na Argentina, abriu a economia argentina, a indústria argentina estava pouco competitiva, quase acabou, né? Você tem que ter associado a isso uma série de mudanças que aumentem a competitividade da indústria, né? O Collor, ele fez bem nisso aí, porque não era só abertura. Você tinha uma série de medidas do programa dele que incentivavam a melhoria da produtividade, melhorariam a forma de operação do governo naquilo que interessa à indústria, né? Mas eu acho que é uma coisa, e tem que ter um prazo, né? Tem que ter uma coisa gradual, não é amanhã abrir, como fez o Martín de Dios, abre e pronto, né? Você tem que dar um prazo, né? E a indústria vai ter que saber que naquele prazo ela tem que ganhar competitividade através da inovação, através da melhoria de processos, através da melhoria da qualidade de seus trabalhadores, né? E pressionar, através de suas associações e através do sistema político, o governo e o Congresso para tomar as medidas que tornam a indústria competitiva, para ela não ficar ao léu, né? Então, isso implica privatização, né? Em larga escala, eu acho que é um fator primordial para isso, né? Isso implica investimentos cada vez mais importantes em transportes, comunicações, né? E sobretudo, né? energia, né? Então, é um programa que pode ser formulado numa semana, entendeu? E não existe, eu acho que às vezes nem existe mudança de legislação, é só de regras. Agora, ministro, uma coisa fundamental para esse crescimento da economia e inovação, como o senhor bem colocou, é a questão do investimento em pesquisa e desenvolvimento. Parte dessa revolução do agronegócio foi o investimento na Embrapa durante muito tempo que permitiu isso. E aí não dá para estar sujeito a corte de verba. Não, esse ano não tem 0 para pesquisa, o próximo ano não tem 1%. Não dá, precisa ter uma constância de orçamento, precisa ter um programa. Como é que nós podemos resgatar isso que nós fizemos bem lá atrás? Nós fizemos bem com isso, com o ITA, né? Quando nós criamos o ITA para depois criar uma Embraer, depois nós fizemos isso com a Embrapa. Como aproveitar esses bons exemplos para valorizar o investimento em pesquisa e desenvolvimento como um fator desencadeador dessas inovações? Eu acho, para usar uma expressão muito comum no Brasil, às vezes eu não gosto dela, é uma questão de vontade política, certo? Porque isso não custa caro, isso não custa caro, certo? Quer dizer, você tem um orçamento de 2 trilhões no Brasil. Você vai ver o orçamento de ciência e tecnologia, é uma merreca, digamos assim, relativamente falando, né? Então, é muito mais uma questão de decisão e de absorção da ideia de que o Brasil precisa disso para gerar uma ciência mais favorável à inovação, né? Enfim, não depende de uma reforma constitucional, né? Depende de persistência, depende de ter gente competente, né? Tem que ter gente competente gerenciando isso, tem que ter uma certa centralização, né? E tem que ter uma integração dos vários órgãos, né? No caso da agropecuária foi mais simples, você podia focar só, né? Como foi feito na Embrapa, e eu acompanhei de perto isso, porque eu participei
de alguns dos seminários que foram promovidos pela Jovem Embrapa, que é uma coisa que foi nova no Brasil. Ela chamou vários especialistas, eu era um especialista em crédito rural do Banco do Brasil, para discutir qual é que deve ser a atuação da Embrapa nos diversos campos de atuação onde ela vai operar, né? Então, ficamos um dia, 2 de seminário, e tinha o primeiro presidente da Embrapa, né? Irineu, me esqueço o nome dele, né? Um grande brasileiro. Ele disse o seguinte: nós vamos ficar vários anos formando PhD, certo? Então, o Brasil enviou 2.000 agrônomos veterinários para o exterior para obter o grau de mestrado e doutorado. E foi essa massa cinzenta que chegou ao Brasil e fez a ruptura, né? E aí, claro, havia já uma estrutura do Ministério da Agricultura, mas era uma estrutura bem de setor público, né? Por exemplo, na minha cidadezinha, onde eu nasci, na Paraíba, tinha um campo experimental de fruticultura, que era do Ministério da Agricultura. A Embrapa a ideia, eu acho que funcionou, foi criada sob a forma de uma empresa estatal, onde ela tinha mais flexibilidade para contratar os melhores, para ter planos de carreira, né? E para não depender tanto do orçamento do Ministério da Agricultura, né? Eu acho que não é muito dinheiro para fazer isso, né? O que deve ter é persistência, Constância do orçamento. Constância do orçamento, foco, tá certo? E uma atuação coordenada do governo nas várias frentes. Porque para a indústria não é como a agricultura. São vários, né? É por isso que eu acho que o governo criou, o governo Dilma, ou o governo Lula, não sei, ele criou uma coisa parecida com a Embrapa da indústria. Eu acho que não funciona, porque... Ainda mais manter reserva de mercado e tudo é uma combinação. Entendeu? Então, e finalmente, por cima de tudo, dizer o seguinte: olha, acabou esse negócio de reserva de mercado, de conteúdo nacional. Esse conteúdo nacional é uma coisa tão atrasada, né? Porque, na verdade, a quem beneficia esse tipo? As empresas que são ineficientes, né? E que se tornam fornecedoras privilegiadas do Estado, né? Você chega lá hoje na Petrobras, a quantidade de equipamentos, partes, peças, componentes que ela tem que comprar obedecendo esse conteúdo nacional que no atual governo piorou, né? Isso tem que acabar. Ô, ministro, nós não temos que acabar o nosso bate-papo, mas eu queria, primeiro, esse tom otimista. Conta um pouco para a nossa audiência aqui, que ventos são esses bons ventos que podem fazer o Brasil ficar rico? Olha, Felipe, eu diria que é um conjunto amplo de fatores que me animam, tá certo? Eu sou pessimista do que está acontecendo agora, mas otimista nesse campo. Primeiro, você tem agronegócio e setor mineral altamente competitivos. O Brasil é competitivo na chamada power shoring. Power no sentido de energia, né? Energia. Ou seja, o Brasil tem 90% da energia elétrica no Brasil é limpa, abundante e pode ser barata, muito barata, se acabar todos os penduricalhos que tem na conta de luz, tá certo? E está provado que a indústria, quanto mais ela é avançada tecnologicamente, mais ela consome energia, né? Então, você está vendo já a migração de indústria da Alemanha para outras áreas do globo, onde tem essas qualificações. O Brasil é muito competitivo para isso. O Brasil tem 7 das 10 melhores universidades da América Latina, 3 no estado de São Paulo, e algumas delas de classe realmente mundial, estão entre as 100 primeiras do mundo, né? O Brasil tem justiça independente, com todos os problemas que ela tem aqui, tá certo? Mas nós incorporamos no Brasil uma ideia-chave para isso. Decisão da justiça não se discute. Ou cumpre-se ou recorre, tá certo? Isso do ponto de vista cultural, é um grande avanço. O Brasil tem, por exemplo, o Ministério Público, na investigação, eles exageram em muitos casos, mas na investigação ele é autônomo, não tem que consultar ninguém para saber quem investigar, né? Então, o Brasil tem Banco Central independente, afinal chegou, né? Esse momento tem um Banco Central independente, né? E a gente está vendo quão é importante o Banco Central independente. Todas as apostas que foram feitas, que o Galípolo iria ser o Tombini do Lula, do Lula, né? Não aconteceu. Porque, entre outros fatores,
ele sabe que ele é independente. Número um. Número dois, ele sabe que quem assume esse cargo tem uma melhora do seu patrimônio profissional. Ele sai dali para ser o reitor da universidade, né, importante, como o Ben Bernanke, que foi para Princeton. Ele sai para presidir um banco, para presidir uma área de um banco. Né? E se ele baixa a cabeça, ele destrói o patrimônio profissional. Mas, sobretudo, porque ele é independente. Independente no sentido da autonomia. Né? Não é independência de demais poder. Ele é autônomo para tomar decisões. Né? E, finalmente, o Brasil tem empresa de classe mundial. Entende? Olha, se você olhar, eu selecionei um dia desses umas 20 empresas brasileiras e cada dia eu encontro mais uma outra, né? São empresas, no meu tempo de começo de carreira, empresa grande e complexa era do setor público, né? Hoje você chega, Embraer, WEG, Vale, Pão de Açúcar, área de energia. Né? Não, tem umas que você nem sabe. Por exemplo, Duas Rodas. Duas Rodas não é uma fábrica de bicicleta. É uma empresa de Jaraguá do Sul, né, que fundada por imigrantes alemães há um século, e ela é uma das maiores produtoras mundiais de sabores para fazer bolo, fazer essas coisas de cozinha. E tem fábrica nos Estados Unidos, tem fábrica na Europa, tem fábrica na América Latina, tá certo? São empresas que não quebram. Entendeu? Ela pode ter crise aqui e acolá, porque todas têm, mas ela não quebra. Então você tem a continuidade dessas empresas, né? Enfim, você tem outra empresa que também ninguém conhece, né? Lá de Fortaleza, que fabrica pás para energia eólica. Né? Também estou esquecendo o nome dela, mas, enfim, e ela exporta para o mundo inteiro, inclusive para Israel, que é o maior produtor. Então, esse é um conjunto novo no Brasil, né? E se esse conjunto obtiver a redução das desvantagens que tem de operar no Brasil, pelo sistema tributário caótico, a imprevisibilidade, as mudanças da regra do jogo, essas empresas, elas vão ser a base de um ciclo de prosperidade. E volto a dizer, com muita frequência, eu estou acrescentando a minha lista. Recentemente, eu descobri que tem uma empresa brasileira que inventou um modelo de negócios por assinatura para frequência de academias de ginástica. Isso, né? O Gym Pass. Exatamente. Ela está operando na Espanha, está operando nos Estados Unidos, é uma multinacional. Né? Então, realmente, é uma coisa nova que está acontecendo no Brasil. Né? Na verdade, como você falou, o que inibe que esse sistema de novidades no Brasil favoráveis produza mais benefício ao país é o Estado. É o sistema tributário, é o excesso de gasto, é a imprevisibilidade, né? É essa coisa da cultura de nós contra eles, ricos contra os pobres. Né? Nós temos que ter aqui um dia baixar um espírito de Deng Xiaoping e dizer assim, olha, nós vamos ficar todos ricos, porque ficar rico é glorioso. Ministro, vamos acabar com esse tom de otimismo dos ventos positivos para o Brasil para 2026, porque é isso que a gente precisa para, inclusive, aumentar a consciência cívica e votarmos bem esse ano, hein? Isso mesmo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, Felipe. Foi um prazer. E nós ficamos por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site jp.com.br. Lá você acompanha conteúdos exclusivos, análises, comentários e tem acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Entrevista com Dávila. Entrevista com Dávila. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.